E para realizar a saudação inicial, convidamos o representante da Ordem dos Advogados do Brasil na Comissão Nacional para os ODS, Dr. Sóstenes Marchesini. Bom dia a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui hoje na Casa da Advocacia Brasileira, na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com essa missão, que é uma missão realmente de Brasil, né, Lavito? Missão de Brasil. E eu quero, antes até de começar os cumprimentos, parabenizá-lo na qualidade de responsável aí por todo esse movimento no âmbito da presidência da República, né, de estar deixando um legado histórico, né, para o Brasil e para o mundo, que é a primeira Conferência Nacional dos ODS mundo afora. O Brasil também liderando essa agenda, né, e após isso, eu acho que cada país vai se engajar e vai buscar também realizar a sua, e o que me parece, a próxima também aqui no próprio Brasil já será internacional, né, com outros países. Então, eu quero parabenizá-lo. Na verdade, eu nem sei, olhando suas redes sociais, em que local, que parte do país você está, considerando a necessidade da sua representação nos estados, nos municípios, que você está indo em campo, está em campo mesmo, de fato, abordando essa pauta. E nós temos um Brasil gigantesco, né, um Brasil continental, e para nós é motivo de muita honra, de muito orgulho, o esforço que você fez para estar aqui em Brasília, sabendo que você está fazendo esse percurso no Brasil inteiro, né, valorizando a advocacia nacional, valorizando a Casa da OAB, justamente fazendo essa conferência de abertura conosco, né? Isso eu quero registrar mais uma vez, que primeiro, por conta da sua liderança, né, por conta da sua história, do seu histórico. Você vai poder falar um pouco mais de quem é o Lavito e de como o Lavito chegou até aqui, né, que tudo tem uma história, mas também pela sua coragem de colocar algo em campo e na rua, que de fato, para quem sabe que faz o dia a dia de eventos como esse e mobiliza milhares de pessoas, sabe a dor que é, né, e o desafio, o risco também que é, mas o engajamento total que você está conseguindo realizar em todo o Brasil, nos estados e nos municípios. Parabéns. Então eu quero iniciar com uma salva de palmas aqui para o Lavito, a Comissão dos ODS, por estar fazendo história, né? Então é uma grande honra abrir esta etapa livre, na verdade é uma etapa preparatória, que é justamente a advocacia brasileira na Conferência Nacional dos ODS. Nós sentimos a necessidade de colocar a advocacia na dianteira dessa discussão, desse debate. Então, por isso, o nome, inclusive, do evento de hoje é Advocacia Brasileira na Conferência Nacional dos ODS. E aí eu quero cumprimentar aqui, no âmbito do Conselho Federal da OAB, o nosso presidente Beto Simonetti, sensível que é nessa pauta desde o início e que nos deu total apoio e total abertura para engajar todo o sistema da OAB nesse movimento. Então, um exemplo disso, eu trago os ofícios que foram assinados um a um pelo presidente Beto Simonetti. Eu tive a oportunidade de assinar lado a lado com ele, nessa honrosa posição de representante da OAB na comissão dos ODS, mas nós tivemos 3 ou 4 modelos de ofícios, e aí eu quero aqui parabenizar toda a equipe também
do Conselho Federal da OAB, toda a equipe da Assessoria de Relações Internacionais, né, liderada aqui pelo João, todo o time, né, que ficou aqui madrugadas e madrugadas, né, a equipe de comunicação, a equipe de eventos, a equipe cerimonial, para fazer com que isso aconteça, porque nós, de fato, mobilizamos a advocacia brasileira com relação a essa pauta. Um exemplo é que todos os presidentes das seccionais da OAB nos estados receberam um ofício, no primeiro momento, para compreender o que é esse movimento, como esse movimento iniciou, de que maneira pode se engajar nesse movimento, que não é um movimento que acaba simplesmente por uma conferência, por um evento. É algo continuado, e esse é o convite também para toda a advocacia. É a nossa missão quando representamos a advocacia lá no Conselho. Então, cada presidente de seccional, cada conselheiro federal, cada presidente de comissão nacional permanente especial, cada presidente de comissão nos seus estados receberam formalmente ofícios e correspondências para que estejam engajados na pauta do desenvolvimento sustentável, né? Então, nós não temos hoje como abordar nenhum assunto, nenhuma pauta no Brasil, nenhuma política pública, sem antes colocar a sustentabilidade como um pilar, né? Então, só dando esse exemplo, um ofício tão robusto que um deles está aqui na minha mão, tem 6 laudas. Então, não foi um ofício protocolar, foram ofícios, na verdade, de chamado à advocacia e ao sistema de justiça para engajamento na pauta, autoexplicativo, com uma série de justificativas, além de ter convidado todo o sistema OAB, também para realizar suas conferências nos estados. Então, várias e variadas comissões e seccionais também estão realizando as suas conferências, os seus eventos, as suas reuniões internas com base nisso que é o movimento da Conferência Nacional dos ODS. Então, eu quero, na pessoa do presidente Beto Simonetti, e aqui na pessoa também das protagonistas da advocacia também, que são as mulheres, na pessoa, né, da nossa grande conselheira federal, Dione Almeida, que preside a Comissão Nacional da Mulher Advogada, que está aqui representando esse quórum que hoje já é mais elevado até do que o quórum masculino na OAB. E olha que nós estamos falando de mais de 1.400.000 pessoas só da advocacia diretamente falando, né? Então, Dione, daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para que você possa falar conosco, mas agradecer a sua representatividade, toda a sua história também, por estar aqui conosco. Em seu nome, cumprimentar todas as mulheres advogadas, todas as mulheres no sistema de justiça como um todo. Quero cumprimentar também representando o sistema de justiça, oficialmente também representando o TRF4, nosso desembargador Rogério Favreto, e em nome dele todos os demais que participarão durante todo o dia aqui hoje, ministros, autoridades que estarão conosco nos painéis também sequenciais e no período da tarde. Estendo toda a saudação também à diretoria do Conselho Federal da OAB, à vice-presidência em especial também, Felipe Sarmento, que ambos, tanto o Beto Simonetti quanto o Felipe Sarmento, assinaram o pós-fácil de uma obra que nós estamos lançando hoje. Logo mais poderia falar um pouco mais sobre isso, mas a obra Transações Tributárias Sustentáveis, que traz um exemplo, né, de como a pauta da sustentabilidade deve ser aplicada no dia a dia e quanto ela é benéfica, né, para o desenvolvimento econômico estratégico do Brasil, sobretudo para aquelas empresas que entendem a frase que motivou o próprio nascimento do SG, com o nosso saudoso Kofi Annan, que é quem se importa ganha. Então, estamos aqui com a AGU representada, com a Pronaclima, né, nossa procuradora Tereza Vilar, que justamente essa frase, quem se importa ganha, as empresas que estiverem atentas a isso, com toda certeza, estarão atentas a esse desenvolvimento econômico sustentável, que é o pilar também para o desenvolvimento do Brasil. Saudar a diretoria, os conselheiros, as conselheiras, os presidentes seccionais, toda a advocacia brasileira, que inclusive nos assiste no sistema através dos nossos canais da OAB, da TV OAB, no sistema também online, nas redes sociais.
Estendo um cumprimento especial para a advocacia e, mais uma vez, um chamado. Vamos estar juntos discutindo essa pauta que é extremamente relevante, é uma pauta transversal. Quando falamos de desenvolvimento sustentável, quando falamos de ODS, estamos falando de elementos que estão na Constituição Federal. Elementos que estão ali na nossa Carta Magna brasileira, e não existe lado, ideologia ou nada. Nós estamos falando de pautas que são direitos, liberdades e garantias fundamentais, e essa é uma luta na comissão, essa é uma luta de transformarmos essa pauta, de fato, em um cumprimento sistêmico no sistema de justiça. Cumprimento as autoridades presentes, representantes do poder público, do sistema de justiça, da academia, e aqui cumprimento as professoras, a Rede Unio Sustentável, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul também, a professora da FGV, que vai nos dar uma palestra também hoje à tarde, enfim, toda a academia que está engajada na pauta importantíssima que é desenvolvimento sustentável. E a sociedade civil organizada, os movimentos que estão representados na Comissão Nacional dos ODS. Eu diria que é talvez a comissão mais representativa do governo federal, né, da Presidência da República. Ela tem representantes de todos os ministérios, de todos os órgãos, de todas as agências e também de representantes do Brasil, coletivos, movimentos, associações, todos que participaram de um edital e que tiveram a oportunidade de colocar ali a sua representatividade na comissão, e é por isso que a OAB está nesse processo. Também participamos desse processo, participamos da seleção, né, como uma das entidades que foram selecionadas para poder justamente abordar essa pauta no dia a dia, né, e eu tenho como missão, nessa representação, de também trazer as discussões, que são muitas, né, variadas e transversais, que acontecem no dia a dia da comissão, também para o escopo da advocacia, distribuindo isso estrategicamente nas múltiplas comissões e órgãos temáticos setoriais que temos no sistema OAB, e é por isso que fizemos esse chamado. Então, o que está em jogo aqui é muito mais do que um evento. Nós não estamos aqui apenas para realizar um encontro institucional, nós estamos inseridos em um processo nacional estruturado, com método, com regras e, sobretudo, com compromissos e consequências, né? As etapas livres da conferência, elas não são espaços retóricos. Eu fiz questão de trazer isso aqui, porque para realizar esse evento, inclusive, nós fizemos uma série de compromissos e estamos cumprindo diretrizes que foram abordadas pela própria comissão. Então, nós estamos aqui também como instância de formulação de questões de políticas públicas, de formulações técnicas, né, e é uma esfera de capacidade real para estarmos ali influenciando de forma positiva a agenda pública brasileira, né. Então, nós estamos aqui, e aí a equipe da OAB sabe o que eu estou falando, né, cumprindo um livrinho de diretrizes, né, extenso, né, para que possamos estar realizando essa etapa num procedimento que ela venha a ter frutos, que isso aqui é o que eu parabenizei o Lavito logo no início, porque são etapas municipais, etapas estaduais, até culminar na etapa nacional, agora no final de junho, e também já estamos na etapa digital, que é a etapa que todo o Brasil, através da plataforma Brasil Participativo, pode participar, pode contribuir, colaborar nas propostas, né? Então, de fato, este não é mais um evento, ou não é um simples evento que teremos falas, palestras e tudo mais. Nós teremos, e já estamos tendo, encaminhamentos efetivos, e esses encaminhamentos serão tratados e observados e irão subsidiar políticas públicas no Brasil, em um relatório robusto que será apresentado à ONU através da comissão, né? Então, isso muda completamente o nível de responsabilidade de estar aqui hoje nessa mesa e nesse evento, porque justamente esse é o recado. Não basta refletir, é necessário deliberar, é necessário estruturar e é necessário trazer entregas efetivas para a sociedade. Isso nos coloca diante de uma mudança importante de postura, né?
saímos da lógica, que muitas das pessoas tratavam isso como uma lógica de participação simbólica, e estamos entrando na lógica de produção institucional qualificada. É esse o recado que nós estamos dando também para a advocacia, para que essa produção seja cada vez mais qualificada e que o papel da advocacia seja cumprido com ainda mais louvor e com a centralidade que temos e somos como protagonista também das questões normativas, legais e tudo mais. Então, a advocacia brasileira, ela não está aqui como observadora desse processo, é bom dizer isso. Nós não só somos parceiros da Acnodes, como nós somos parte integrante da Acnodes. Fomos nomeados pelo Diário Oficial da União por um longo processo de habilitação, então eu me sinto e quero colocar a advocacia aqui como parte integrante desse processo e assumindo uma responsabilidade ainda maior aqui. Então nós estamos, de fato, como um agente estruturante. A premissa nós temos com muita clareza: não existe desenvolvimento sustentável sem direito. E mais do que isso, não existe desenvolvimento sustentável sem qualidade normativa, sem segurança jurídica e sem estabilidade institucional. Então essa frase também eu quero deixar muito latente. A Agenda 2030 muitas vezes ela é compreendida ali por algumas, ou ela é mal compreendida, mas nós temos dimensões importantíssimas com relação à Agenda 2030, que são as dimensões sociais, ambientais e econômicas, Uma dimensão que sustenta todas as demais e que muitas vezes não é compreendida como deve ser, que é a dimensão também jurídico-institucional. Essa dimensão ela é importantíssima, que norteia todas as demais. Ela é que nos dá previsibilidade às políticas públicas, ela é que assegura os direitos fundamentais, é essa dimensão que regula os mercados, que estrutura os incentivos e que garante a própria legitimidade das decisões coletivas. Então, não apenas aqui como protagonistas ou intérpretes da norma, da lei, enfim, mas também como coautores dessas estruturas que organizam a vida em sociedade. Então, a OAB cumprindo esse papel de coautores também, até por isso estamos ali e somos referenciados na Carta Magna da República, na nossa Constituição Federal, como uma instituição essencial à justiça. Então, o que fica aqui como aprendizado é o ambiente institucional brasileiro recente, ele nos ensina que o direito ele não pode ser compreendido apenas como algo técnico também. Ele precisa enxergar as dimensões de diálogo, as dimensões de responsabilidade institucional, as dimensões de equilíbrio entre os poderes, de contenção de excessos e mecanismos de estabilização em momentos de tensão. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel importantíssimo nesse contexto e a advocacia exerce esse papel de forma sofisticada. Não apenas defender os interesses dos clientes, de cada qual advogado, mas, enquanto instituição, também contribuir para defender os interesses da instituição Brasil, os interesses e a preservação da integridade institucional. Esse é o papel do Conselho Federal da OAB. Então, isso exige responsabilidade argumentativa, compromisso com a legalidade e compreensão do impacto sistêmico das decisões jurídicas. Esse é o mesmo raciocínio que a gente coloca na agenda dos ODS. Uma questão de desenho ou de redesenho institucional adequado, de aplicar ali as métricas do ODS, e aí nós temos um trabalho gigantesco de também aplicar isso, parametrizando os ODS com ESG, de aplicar isso no dia a dia também das políticas públicas, da aplicação do orçamento público. Aí eu quero cumprimentar o Dr. David Pereira, como especialista do Congresso Nacional de Orçamento Público, que nos brindará à tarde com uma palestra muito significativa sobre justamente, vou cumprimentar a nossa procuradora, por favor, convidá-la para a mesa. Gente, fica aqui a nossa Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, Annelise Almeida.
por favor. Muito obrigado pela presença e pela representatividade. Mais uma mulher de estirpe que coloca o protagonismo aqui das mulheres, né, ao seu lado aqui também, né, Dione? Mas, enfim, esse raciocínio, que é a implementação de políticas públicas, eu estava comentando do Dr. David, que vai nos trazer isso sobre o aspecto do Congresso Nacional, como aplicar isso ali no orçamento público, né, que muitas vezes as pessoas não entendem como colocar a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável na letra da lei. Então, a perspectiva da palestra com o Dr. David Pereira, também advogado, mestre em políticas públicas e especialista de orçamento no Congresso, professor, é justamente nos trazer esse olhar da aplicabilidade das métricas dos ODS, da Agenda 2030, de tudo isso que nós discutimos. Muitas vezes as pessoas pensam que estão discutindo como algo filosófico, simbólico, mas não, é algo para impactar de fato o dia a dia, né, da sociedade. Né? O Dr. David sempre fala, né, desde a pessoa quando vai ali adquirir algum alimento no mercado, vai colocar gasolina, enfim, no dia a dia mesmo da sociedade, do cidadão e da cidadã, tem e deve ser impactado pelos pilares da sustentabilidade, e essa vai ser a fala do Lavito. Então não vou me estender nesse sentido, eu quero apenas deixar o compromisso da advocacia aqui, e para que todos compreendam aquilo que eu tenho compreendido no dia a dia das conversas e discussões na comissão dos ODS, que é, primeiro, que este não é um evento comum, é um evento em que nós estamos nos posicionando enquanto advocacia na Conferência Nacional dos ODS, nos posicionando enquanto protagonistas que somos das normas e das leis e dessa linguagem do conceito para a norma. Então, outro ponto essencial que eu trago é a convergência dessa pauta com a agenda ESG, como eu falei contigo agora, Lavito. Nós não podemos dissociar o ESG dos ODS, até porque o ESG nasceu como uma estratégia para o alcance dos ODS, para o alcance do desenvolvimento sustentável, né? Esse é o grande pilar. Então, hoje ele se consolida o ESG como essa linguagem operacional do desenvolvimento, né? Você aplicar ali as dimensões ambientais, sociais, de governança, as dimensões econômicas para o alcance do desenvolvimento econômico sustentável. Então, eu quero deixar essa mensagem também do ESG, deixando de ser um discurso, algo simbólico. Aí nós já podemos falar que tem muito mais de 20 anos, quando foi lançado em 2004, e até por isso que vocês puderam ver o simbolismo do Kofi Annan ali na entrada do auditório, né? Nós tivemos o cuidado de trazer o busto do Kofi Annan para cá, nós tivemos o cuidado de trazer um pouco da história do Kofi Annan para cá também, e estamos divulgando neste evento também um edital que lançamos em conjunto no evento no dia 8 de abril, com a CNOD, está até aqui já escrito, Lavito, desdobramento da etapa livre, legado Kofi Annan, da Conferência Nacional dos ODS. E aí eu queria que o QR Code desse edital pudesse ser passado para a transmissão online também, para as pessoas, entidades e instituições já poderem se engajar. Esse edital que será estudos em homenagem póstuma a Kofi Annan, o homem do planeta. Então, o edital para a obra coletiva ESG na prática, legado e ação em prol do desenvolvimento sustentável. Então, é mais um chamado aqui para estarmos juntos também refletindo, discutindo sobre elementos que são importantes para a pauta da sustentabilidade, sobre o viés da perspectiva do ESG e dos ODS. Será uma obra contínua, né, com volumes anuais, e separado também por temáticas, por ODS, enfim. Então, aquele que eventualmente não puderem contribuir no primeiro ciclo, que serão os próximos 90 dias, mas contribua no ciclo seguinte, que justamente teremos uma etapa continuada desse assunto, né? Logo
mais à frente também nós temos a oportunidade, com a presidência da OAB aqui, de apresentar um relatório. E aí eu quero também convidar para que passe agora na tela o QR Code do relatório, do marco regulatório do ESG, que aí o Lavito nos brindou também assinando o pós-fácil, né, Lavito, como secretário executivo da Comissão dos ODS, aqui que é o marco regulatório para o ESG como desenvolvimento sustentável no Brasil, né. A primeira fase desse marco regulatório, ele compreende, de fato, enxergar tudo o que já existe de normas e de leis e que precisa ser enxergado de forma convergente para ser aplicado, né. E logo após isso, ou em paralelo a isso, começar a contribuir, o que precisa ser aperfeiçoado, como auxiliar o dia a dia das empresas a aplicar essas políticas, esses pilares, e, quem sabe, em uma fase posterior, transformar isso em um código, ou ainda que seja um código informal. Não se trata de construir novas leis, porque não se trata disso. O Brasil já tem muitos avanços. Nós precisamos compreender que cada pilar desse envolve o desenvolvimento sustentável como um todo, né? Então, nós estamos apresentando hoje e também para a advocacia, oficialmente será entregue, né, para o Conselho Federal, e isso vai ser disseminado para todo o sistema OAB como contribuição, e aí vocês podem participar desse QR Code para entender. Já tivemos mais de 400 contribuições de empresas e de instituições nessa consulta pública, e todas elas foram sistematizadas e estão sendo trazidas ali como normas e leis que já existem, procedimentos legislativos que estão no Congresso Nacional e como aplicar isso na prática. Então, convido a primeira etapa, que é o relatório executivo desse trabalho, que vocês possam também observar e possam também estar contribuindo com a OAB, com a Comissão dos ODS, com todo o trabalho que nós temos feito nesse sentido para a aplicabilidade prática do ESG, né? O outro assunto que nós vamos também abordar, que na verdade tem um simbolismo muito grande hoje, é que também nós estamos lançando a obra Transações Tributárias Sustentáveis. Se puder colocar o QR Code também na tela. Nós estamos com esse livro que olha que alegria, a nossa procuradora nos brindou com a assinatura do prefácio, a Nelise Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, assinou o prefácio da obra. Tivemos também a apresentação da obra, o ministro Jorge Messias, chefe da Advocacia Geral da União, e o pós-fácil assinado pelo Conselho Federal da OAB, pela sua diretoria, assinado aqui em conjunto pelo presidente Beto Simonetti e pelo vice-presidente Felipe Sarmento, né? Então, também exclusivamente para os participantes dessa conferência, nós estamos oferecendo essa obra de forma gratuita para toda a advocacia hoje, né? Então, quem participar desse QR Code vai receber um cupom, né, para ter acesso à versão digital da obra, e todos que participarão ou que participarão conosco durante o dia, fisicamente hoje, também receberão a obra física, né, como os painelistas e os demais membros estarão conosco aqui no dia de hoje, participando desse momento, que é apenas um exemplo da aplicabilidade prática da sustentabilidade no dia a dia das empresas, no dia a dia das instituições, como eu falei no início. Encontrar aquelas empresas que compreendam a missão e a visão do Kofi Annan, que é quem se importa ganha. As empresas que compreenderem essa frase terão políticas, incentivos e terão um olhar, como deve ter um olhar das instituições brasileiras para ela, que é o olhar do desenvolvimento econômico sustentável e estratégico. Então, já encaminhando aqui para o final, ou seja, o direito exige isso, exige um direito capaz de dialogar com múltiplas dimensões, econômica, ambiental, social e institucional, e isso desloca a advocacia para o patamar da engenharia normativa do desenvolvimento sustentável. Essa frase que nós queremos deixar de forma muito latente também. Nós, como advogados, advogadas, como protagonistas das normas, das leis,
temos que nos considerar engenheiros das normas e, para isso, colocar o desenvolvimento sustentável como pilar, né? Então, essa é a lógica da conferência. A primeira Conferência Nacional dos ODS, já com todo o Brasil engajado, já com a etapa livre aí acontecendo no Brasil participativo, até o dia 20 na plataforma do Brasil, do COV. E ainda acontecendo nos territórios, municípios, estados. Como eu falei, o Lavito, depois disso, vai precisar de uma esfera não de um mês, mas de um ano, né? Exatamente, mas parabenizá-lo mais uma vez por isso. Essa aqui é uma etapa livre preparatória. Estaremos lá em conjunto no dia 29 de junho, já levando também a carta da advocacia da mulher, já levando os pilares do que estamos construindo aqui, justamente para estar lá aprovando as demais iniciativas, como os relatórios oficiais que serão apresentados. Então, as funções essenciais, que é organizar a escuta social, qualificar o debate técnico, transformar percepções em propostas concretas. E aqui é um elemento fundamental que é o nosso compromisso com a entrega. Propostas que precisam ser claras, viáveis e tecnicamente estruturadas, porque elas não ficarão aqui simplesmente na nossa casa da advocacia, mas elas seguem para cumprir um objetivo social, um objetivo na sociedade. Então, são esses eixos que fundamentam a nossa visão, esse sistema interdependente, ou seja, nós estamos discutindo aqui hoje, escolhemos 3 eixos dentro da conferência, né? Então, os eixos que foram escolhidos foram justamente o eixo da democracia e instituições fortes, né? O eixo da sustentabilidade ambiental, que nós teremos um lugar de fala muito precioso da nossa procuradora Tereza Vilac, da Pronaclima, e o eixo da promoção da inclusão social e o combate às desigualdades. Então, dentre os eixos da Conferência Nacional, nós identificamos esses como importantíssimos a serem abordados no dia de hoje e no contexto da OAB. A construção de pontes entre essas dimensões que, isoladamente, elas não se sustentam. Então, não há inclusão social sem estabilidade institucional, não há sustentabilidade ambiental sem justiça social e não há nenhuma dessas dimensões sem segurança jurídica. É essa a mensagem que nós queremos deixar aqui e o papel estratégico da OAB, o compromisso que nós já assumimos lá atrás e continuamos assumindo, né, a partir e após hoje também. E aqui, mais uma vez, agradecer a confiança do presidente Beto Simonetti e de todo o sistema da OAB por estar tendo a oportunidade de estar na dianteira disso, como um mero instrumento, um mero representante. Colocando o Conselho Federal no protagonismo que tem nessa pauta, que é um papel, para além da representação da classe, que é um papel enquanto Brasil, né? Atuar como um articulador nacional, integrador das seccionais, como falamos agora há pouco, o engajamento de todas as seccionais da OAB nos estados e o vetor dessa projeção institucional para a advocacia, né? Que nós estamos, inclusive, num esforço o mesmo esforço que a CNODES está de territorialização. Nós também estamos no Conselho Federal da OAB, desde quando veio o mandato do presidente Beto, enfim, que é da essa palavra exatamente, da advocacia, e até por isso que nós temos aí uma conferência nos próximos 2 dias, em que todo o sistema da OAB estará discutindo, de fato, como aplicar o sistema, todos os pilares da OAB ali na ponta, no advogado que está ali no fórum, na advogada que está ali no dia a dia, ou seja, esse processo de territorialização também no âmbito da OAB. Essa é a nossa responsabilidade, impacto real. Então, tudo isso que estamos construindo hoje, é importante dizer, será sistematizado, será formalizado em um relatório que será apresentado também para a Comissão Nacional dos ODS, é o nosso compromisso também, Lavito, e justamente integrará o processo nacional da conferência, e é por isso que eu trago o significado desse dia de hoje, que é a capacidade real de influenciar positivamente as políticas públicas, as diretrizes nacionais, a formulação de políticas públicas e o desenho institucional do país com precisão, com responsabilidade
e com visão estratégica. Então nós estamos de fato diante de uma mudança de paradigma. A sustentabilidade deixou de ser uma agenda setorial e ela se torna uma agenda estruturante de organização do desenvolvimento econômico estratégico. Então ela exige uma advocacia cada vez mais propositiva, cada vez mais interdisciplinar, cada vez mais conectada à realidade institucional e consciente do seu papel estruturante. Então, com isso, passaremos aqui ao longo do dia hoje produzindo debates qualificados, propostas consistentes, juridicamente estruturadas e institucionalmente viáveis a partir do diálogo. Então, quero convidar também para a advocacia que está participando de forma virtual, que possa contribuir com as suas mensagens, com as suas propostas. Nós já criamos um funil, um fluxo de relacionamento com as seccionais, a partir dos ofícios que logo no início eu falei, com as comissões nas seccionais do Estado. Então, é por isso que nós estamos aqui representados por diversas comissões, né? Nosso conselheiro aqui também, vários conselheiros que vieram de longe para abordar essa pauta. Tivemos a discussão preliminar mediante a Comissão da Mulher Advogada, né, conselheira, justamente demonstrando a responsabilidade que todo o sistema OAB está tendo com essa pauta, né? E com isso, eu finalizo aqui a minha fala inicial, que é uma fala de sabemos onde estamos, a nossa responsabilidade e o papel de eventos como o de hoje, né, e a importância do que estamos construindo aqui enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto advogados e advogadas, né. Com isso, eu quero passar a palavra para breves saudações à nossa conselheira federal Dione, né. Agora será breves saudações mesmo, porque daqui a pouquinho vai começar o seu painel, que é o painel de fato com as mulheres. Mas, por gentileza, a conselheira federal Dione.